Tudo bem, pessoal? Então já fizemos o intervalo, fui ali beber uma água, vamos continuar aqui na correção da nossa prova, tudo bem? Então nós temos aqui a questão número 2, que fala assim: considerando uma foto ilustração por feixe de raios, com as fotografias tendo 60% de sobreposição longitudinal, 25% de sobreposição lateral, que é 25, 30, é a geometria convencional. A geometria mais utilizada para fazer mapeamento é essa, tudo bem? E com essa geometria você consegue fazer uma distribuição de pontos padrão, que a gente consegue calcular a geometria mínima para se fazer uma fototriangulação, a geometria mínima, certo? Com 2 faixas e 3 fotografias por faixa. Então, uma quantidade de fotos, que você consegue desenhar a distribuição de pontos de ligação e apoio. Fica mais fácil do que com uma quantidade muito grande. E você consegue mostrar o entendimento. Determine o número de pontos de terreno, número de fotocoordenadas, o número de parâmetros e o número de observações. Vocês vão observar que não tem grau de liberdade, para não necessitar calcular o número de pontos de apoio, certo? Apesar que você consegue calcular, porque você consegue desenhar, bem? Então, o número de pontos de terreno, Então, eu ensinei a vocês, ao longo da disciplina, a calcular esse número de pontos de terreno, tudo bem? Então, nós vamos de uma forma mais rápida, porque a correção, vocês já viram isso. Vamos mentalizar aqui o bloco e vamos calcular esses elementos. Número de pontos de terreno. Então, você tem 2 faixas e 3 fotos cada faixa. Então, vamos calcular a quantidade de pontos para a primeira faixa, tudo bem? Eu ensinei a você uma forma bem fácil de entender, você pode desenhar para você entender, mas assim, cada fotografia, você começa no mínimo com 2, para você fazer fotogrametria com tridimensional. Cada fotografia contribui com 3 pontos no terreno. Então, um par, você vai ter 6 pontos no terreno. Quando você tem uma terceira foto, você passa a ter 9 pontos de terreno. Tudo bem? Tudo bem? Essa é a distribuição que a gente faz o desenho lá, como foi feito em sala de aula. Quando você acrescenta a segunda faixa, o que vai acontecer? Uma linha de pontos na região de sobreposição entre faixas, não precisa colocar. Não vai para o terreno, já está no terreno. Você vai aproveitar na segunda faixa. Ou seja, a quantidade de pontos que entra nas faixas além da primeira é de 2/3 do que a primeira possuía. Ou seja, se na primeira faixa você tem 9 pontos, a segunda faixa vai entrar com mais 6 pontos, que vai dar 15 pontos de terreno. Certo? 15 pontos de terreno. Tudo bem? O número de fotocoordenadas. Quantas fotocoordenadas vão ser medidas? Então, as fotocoordenadas são as coordenadas dos pontos medidos nas imagens. Certo? Os pontos vão ser medidos nas imagens. E aí, essa distribuição de pontos, aí você tem que analisar a região de sobreposição. Então, o que acontece? As fotos que estão no início da faixa e no final da faixa, se você olhar a sobreposição, elas vão ter 6 pontos medidos nessa foto. 6 pontos medidos. Que vão dar homólogos com mais 6 da outra foto. Tudo bem? Da foto adjacente a ela, na faixa. Quando você acrescenta a terceira foto, a última foto é a última, também vai ter 6 pontos medidos nessa foto.
Mas as fotos do meio, elas, como elas têm pontos adjacentes com a primeira, vão ser 6. Quando você acrescenta pontos para ser adjacentes com a segunda, que vão ter 6 também, você vai observar que essa foto interna tem 9 pontos medidos nela. 9 pontos medidos nela. Então, para você calcular a quantidade de pontos, você vai calcular isso dessa forma. E isso se repete para cada faixa, porque cada faixa vai ter esses pontos medidos, vai ter os seus pontos medidos nas fotografias. Porque os pontos são medidos nas fotografias. Então, você vai ter na primeira foto 6 pontos medidos, na segunda foto 9 pontos medidos, tudo bem? Segunda foto 9 pontos medidos, 6 mais 9, 15. Depois, na próxima foto, mais 6 pontos medidos, 15 mais 6, 21, certo? 21 pontos medidos na primeira faixa. Na segunda faixa, a mesma quantidade, que eu falei aí, que dá 21, mais 21, 42 pontos medidos, não é isso? Eu não sou muito bom de conta de cabeça não, mas dá 22, desculpa, 42. 42 pontos medidos em todo esse bloco. Tudo bem? Só que foto coordenadas são duas, x e y. Então vai dar 84. Tudo bem? Então, próximo. Número de parâmetros. Número de parâmetros são os parâmetros que vão ser determinados na foto em relação por feio de raios. Tem calibração? Não está dito que tem calibração, não é calibração, é só fotoangulação. Então vão ser os parâmetros que vão ser determinados. Feixes de raios, os parâmetros são quem? Os parâmetros de orientação exterior, certo? Exterior, que vão ser 6 parâmetros, x, y, xcp, vou começar com a rotação, ômega, φ e kappa, xcp, ycp, gcp, 6 parâmetros para cada fotografia, tudo bem? São 6 parâmetros. Então você vai ter esses parâmetros, são quantas fotos? São 6 fotos, 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Certo? 36. Aqui eu tenho uma colinha ali, mas eu acho que não coloquei o 36 ali. Bom, além disso, você tem mais os pontos de terreno que vão ser determinados. Então, os pontos de terreno, os pontos de ligação, todos esses pontos que nós dissemos que vão para o terreno vão ser determinados. Os de apoio vão ser reajustados, com a injunção dele, mas ele vai ser recalculado. Então, ele entra nesse processo. Então, e você tem quantos pontos que são de terreno? São 15 pontos, certo? 15 pontos. Se são 15 pontos, 3 vezes 15, 45. 45 mais 36, 81 pontos. Parâmetros, desculpa, 81 parâmetros. 45 pontos e mais 36 para orientação externa. São esses os parâmetros que vão ser calculados. Tudo bem? Bom, como observações quem são? São as nossas fotocoordenadas, certo? Porque cada x, y é uma observação que nós fez de raios é colinearidade. Ou seja, o número de fotocoordenadas é o mesmo número de observações. Tudo bem? É o mesmo número. Eu só vou fazer uma correção aqui no PowerPoint e vou projetar a resposta. Espera só um pouquinho.
Então a resposta é essa. As respostas são essas: 15, 84, 81 e 84. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Próxima questão. Então, aqui tem um quadro de Excel que eu fiz. Então, esse quadro eu coloquei, não estou nem aparecendo ali, muito brilhoso. Mas esse quadro que eu coloquei aqui, ele tem alguns elementos aqui. Número de pontos de apoio, que eu fiz uma forma para calcular. Número de pontos de terreno, dá 15. Total de fotos, 6. Número de fotos com 6 pontos fotogramétricos do espaço-imagem, 4. 2 com 9. Número de fotos coordenadas, 84, que é o número de observações. O número de parâmetros de orientação exterior, 36. Número de parâmetros de pontos no terreno, 45. Que dá um total de 81 parâmetros a serem determinados. No total de pontos de apoio são 6, como eu disse. As injunções, então, são 3 vezes 6, 18, que eu considero todos os pontos como injuncionados tridimensionalmente. E isso vai dar como grau de liberdade 21 graus de liberdade. Tudo bem? Aí é o exercício. Vou beber só uma água rapidinho e já volto.